Só no primeiro semestre deste ano foram realizados 208 transplantes de coração no Brasil. Assunto para a médica cardiologista, que é coordenadora do programa de transplante cardíaco do Hospital Sírio-Libanês, especialista, em cardiologia, como eu falei, doutora Silvia Ayubi Ferreira. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa, viu? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. A gente só tem que se orgulhar, desde 1968, doutor Zerbini, tudo que aconteceu com o transplante de coração no Brasil, não é? Hoje em dia, tem uma história aí desde 68, foi o primeiro transplante. De lá para cá, a tecnologia e transplantes e a melhora de imunossupressão foi bem expressiva. Então, hoje a gente tem aí expectativas de sobrevida com qualidade de vida muito grandes nos pacientes com transplante cardíaco. Todos nós vimos ali a imagem do Fausto Silva, que já estava bem mais magro, mas emagreceu mais ainda no hospital e nesse período. Isso é uma coisa normal de acontecer? A insuficiência cardíaca é uma doença crônica que leva aí a uma caquexia importante, né? O paciente acaba perdendo uma quantidade de peso importante. Então, nessa fase, é esperado que ele esteja realmente mais magro. O que pode dar insuficiência cardíaca ou provocá-la numa pessoa? Várias doenças acabam levando a uma via final que é a insuficiência cardíaca, desde um infarto, uma hipertensão mais controlada, uma doença valvar não tratada no momento certo, ou doenças genéticas, ou uma inflamação como uma miocardite. Todas elas podem levar a uma falência do coração, que é a insuficiência cardíaca. Na maioria das vezes ela pode ser tratada com medicações, mas existe um grupo desses pacientes que acabam não controlando com medicação, entram numa falência e vão para o transplante cardíaco. Você é coordenadora do programa de transplantes cardíacos do Hospital Sírio-Libanês. É normal o coração aparecer assim, que o Fausto até diz aí nessa reportagem que o Leão Lobo mostrou, que não só para ele, como outras pessoas, ele teve sorte. Como nós estamos no aspecto doação de órgãos, isso melhorou no país? A gente tem aí uma quantidade de doação na população brasileira realmente expressiva, mas a gente tem mais que melhorar, né? Tá. O grande dado disso é que assim, a pessoa tem que expressar em vida o seu desejo de ser doador, porque após a morte a decisão da doação é da família. Então a família tem que autorizar. Mesmo que ele tenha autorizado em vida, através de documento, RG, por exemplo? Mesmo que ele tenha autorizado, a decisão final é da família na decisão quando a central ocorre de a órgãos. Então você tem que fazer realmente colocar para sua família que você é doador, realmente convencê-los disso para após, no caso de uma intercorrência ou morte encefálica, a família autorize a doação. O que acontece agora, por exemplo, no caso do Fausto Silva, de outras pessoas e de quem, tomara que não, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, passe por uma necessidade de ter um coração e passar por um transplante. Nesse período, quanto tempo demora para saber se houve rejeição ou não? Logo após o transplante, quando você coloca esse coração dentro do receptor, o organismo receptor vai reconhecer esse órgão como corpo estranho, né? Então Sim. ele vai provocar toda uma ativação imunológica de combater esse coração. E aí nos primeiros meses pós-transplante, esse organismo está mais combativo, porque ele acabou de ter contato com o órgão. Então ele é mais agressivo, a gente utiliza algumas medicações imunossupressoras em doses altas para controlar a rejeição. Com o passar do tempo, o seu organismo do receptor fica mais tolerante ao órgão e a gente ao longo do tempo vai reduzindo essas medicações. Mas nos primeiros meses você tem uma possibilidade maior e praticamente metade dos pacientes que são submetidos a transplante cardíaco vão ter algum episódio de rejeição. Mas isso tem um tempo determinado para cada um? Por exemplo, quando que o médico pode dizer, tá tudo bem, não houve rejeição? Os primeiro mês a gente faz algumas biópsias de rotina a cada 7 dias. E aí você pode ver se tem rejeição ou não, mas você pode em qualquer momento ter uma rejeição. E quando a pessoa volta, quer dizer, quando ela é liberada do médico, quanto tempo demora? E quanto tempo demora para ela voltar às suas atividades? Nesse período internado, a gente faz uma monitorização a cada 7 dias. Então, no mínimo 14 dias o paciente fica internado com 2 biópsias, mas dependendo de como o paciente está, 2 semanas a 1 mês é a média mínima, aí, talvez o tempo do paciente ir para casa. E aí, em casa, ele vai seguindo, no começo, bem próximo, cada vez semanalmente, indo numa avaliação com o cardiologista, faz exames, faz algumas biópsias de rotina.
E essa é uma época que o paciente ainda vai se adaptar, tem alguns efeitos colaterais de medicação, tem risco de infecções, porque como você dá essas medicações imunossupressoras... A vida é mais regrada. A vida é mais regrada. E aí, conforme você vai diminuindo as medicações imunossupressoras, o paciente vai se reabilitando e ele volta a uma vida normal. A partir de que idade pode ser feito um transplante numa pessoa, seja de qual órgão for? Na verdade, a gente tem transplantes em bebês, né? É possível e com sucesso. Com sucesso. A gente tem Nós podemos dizer que progredimos muito bem na área de transplante. E o que você e seus colegas lá do Sírio-Libanês esperam desse Setembro Verde? Eu acho que a gente evoluiu muito, as medicações estão cada dia mais específicas, com menos efeitos colaterais. A gente está melhorando muito aí o sucesso dos transplantes em todas as áreas. E a gente espera que esse Setembro Verde alerte a população para a importância da doação de órgãos e como isso, talvez no momento da tragédia, mas isso pode fornecer vida para várias pessoas. Então, é uma conversa em casa com aqueles que fazem parte da sua família, porque não basta você querer doar, você tem que explicar para essas pessoas que você quer realmente doar e para que eles ajam assim após a morte, né? Se acontecer. Com certeza. Saber quem é o doador é ruim para quem recebeu o órgão? Então, porque no caso do Faustão, vazou, eu acho que tem limite para tudo, mas vazou, isso pode prejudicar? Eu acho que sim. A legislação orienta sigilo, né? Que nem o doador saiba para quem foi, nem a família do doador sabe para quem foi a doação, nem o receptor saiba. Isso não regularmente a gente faz isso de rotina. Apesar do agradecimento dele, a gente sente que dói, né? Então, é muito triste o que aconteceu, esse vazamento. Qual o seu recado para as pessoas em casa em relação a cuidados com o coração, doutora? Não beba, não fume, dançar pode, né, dançar doutora? Pode. Eu acho que uma vida saudável, tomando cuidado aí com os alimentos que são mais prejudiciais, atividade física é importantíssimo e uma avaliação regular com o médico para orientar a prevenção das doenças.